paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos agora ouvir a palavra em Marcos capítulo 10, logo após a oração e um louvor. Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos, como era seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar sua esposa embora? E Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Moisés permitiu o homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza dos seus corações. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a perguntar sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu já tenho obedecido todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus.
Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que querem que eu faça para vocês? Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente.
Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim! Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim! Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem! Levante-se porque ele está chamando você! Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O mestre perguntou: O que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Pai, nesta manhã, Senhor, entramos em oração. Senhor, assim como Bartimeu, nós clamamos a Ti nesta manhã, Jesus, Filho de Davi. Senhor das alturas, tenha misericórdia de nós, Senhor. O nosso pedido não é sentar à Tua direita ou à Tua esquerda. Não pedimos posições, Senhor. Nós só imploramos a Tua misericórdia. Só Te pedimos, ó Pai, que lava a nossa alma, o nosso coração e nos dê condições de entrar nas moradas celestiais, Senhor. Ó Pai da eternidade, tenha misericórdia de nós, prepara a nossa alma, o nosso espírito, para estarmos prontos para encontrar contigo, Senhor. Limpa os nossos pecados, as nossas falhas, o nosso coração. Ó Deus poderoso, eu venho nesta manhã junto com a Tua igreja pedir o Teu perdão e a Tua bênção, Senhor, neste dia, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, meus irmãos, minhas irmãs. Deus, abençoa a família de cada um que está orando comigo neste momento, Senhor. Guarda, Senhor, não só ele ou ela, mas toda a sua casa e sua família. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, as Tuas mãos que é tão poderosa, Senhor. Glorifica agora o Teu nome na vida do Teu servo, da Tua serva, Senhor. Abençoa, Senhor, meu cunhado, que está esperando essa vitória, Senhor, tão grande. Envia agora a vitória do Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus. A Luana, Senhor, entrega nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a Tua filha. Que o Senhor possa estar com ela em todo momento, Senhor, dando vitória em todos os seus caminhos. Seja com a Tua filha, Senhor, que muito tem lutado, Senhor. Mostra agora a Tua força, Senhor, e a Tua resposta sobre a vida da Tua filha. Senhor,
Eu entrego nas tuas mãos todos aqueles que têm me pedido para orar. Eu não consigo lembrar o nome de todos, mas eu entrego todos nas tuas mãos, a causa de cada um, Senhor. Ó, poderoso é o teu nome, Senhor. Poderoso é o teu nome, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Visita nosso irmão Merinda. Toca, Senhor, naquele coração. Toca agora nesse corpo. Dá vitória à tua filha, Senhor. Deus, esta causa na justiça, toma nas tuas mãos. Dê vitória, Pai, em nome de Jesus. Visita cada irmão do ministério, nossos irmãos de cada lugar, Senhor, de cada canto desse país, ó Pai. Visita, Pai, os teus filhos, as tuas filhas e suas famílias. Não deixe, Senhor, o inimigo colocar as suas mãos, mas que o anjo do Senhor possa estar guardando a nossa irmã Esther, Senhor. Visita ela, dê vitória, ajuda ela, Pai, em nome de Jesus. Não deixa que ela perca as esperanças ou perca as suas forças. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Ó, poderoso, poderoso. Aleluia, aleluia. Abençoa-nos neste dia, Senhor, pois nós confiamos em Ti. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. No, no, no. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não pode salvar.
alcançar o mestre. Não pode ir. Não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Não vai te ouvir, não, não, não. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. atende o meu clamor. De Davi, Tem misericórdia de mim. tem misericórdia, Senhor. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vá, filho, A tua fé te curou. A tua fé